Oi, no programa de hoje a gente vai falar com 4 pais que têm uma relação muito forte com Corujistas, que eu gosto muito, são amigos pessoais e que acompanham a trajetória do Corujistas desde o início e têm alguma relação com o blog. Hugo Madureira, o Emerson Seixas, Geoás Farias, Marcos Andrei. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse desafio que é ser pai, se é realmente um desafio, como foi a primeira experiência como pai. Mandrei, que já tem 3 filhos, como é que foi no comecinho? Rapaz, foi tranquilo, eu sou um pai, né? Eu sou meio pai, meio mãe. Eu vou apanhar quando chegar em casa, mas assim, já que ela não veio, eu posso tirar o freio, né? O pé do freio. Então, desde o primeiro menino, do primeiro momento, mesmo com toda aquela tensão, né? A gente não tinha nenhuma experiência, mas peguei no colo, troquei fralda, tentei participar 24 horas se possível, acordava de madrugada. E cada filho trouxe algo de novo. A gente aprendeu que a experiência é sempre inédita, então não adianta ter 3 filhos e achar que é craque, porque cada criança vem de um jeito, né? Cada ser humano tem sua personalidade e tal. Geoás, como foi a experiência com Cora, filha única? Então, como é a experiência, né? Desde sempre, assim, ela já tem 7 anos e eu estou contabilizando a cada dia novidades, e cada mês, cada bimestre tem novidades. Crescimento, literatura, brincadeiras, amiguinhos, relacionamento, briga, comida, preguiça. Tudo isso é aprendizado que a gente vai se dando e achando que... Achando não, né? Confirmando que não tem fórmula, não tem jeito. Cada dia é um flash. O Emerson, como é? Você que trabalha em home office, fica muita parte do dia com o Miguel. Pois é, assim, eu sempre quis ser pai, né? Desde os 15 anos eu sempre idealizei, e é um desejo, assim, tanto quanto, digamos assim, feminino, né? Que não ser pai, mas querer ter uma cria, né? Então, eu acho que por conta disso eu sempre imaginei esse momento. Então, para mim foi perturbadoramente tranquilo, porque cada dia é um dia e o desejo de ser um pai melhor, né, de estar junto, de formar uma família, isso é o que me motiva. E ter essa facilidade de combinar horários e tal, isso só veio assim a fortalecer, porque eu fico com ele mesmo, as coisas ficam em segundo plano e a gente sente, né, se entrar em conexão com seu filho é algo que só quando você está ali você sabe o que é de verdade. O Madureira também é pai de um filho único. Como é essa relação com o Pedro? Como foi no início? Pedro é uma grande figura. No início parecia tudo muito tranquilo, inclusive na maternidade, uma situação engraçada que você vai com muita expectativa, as pessoas dizem muitas coisas para você, e eu recebi ele muito tranquilo, ele não chorava, e eu perguntei ao pediatra se aquilo era normal. Eu disse, olha, ele não está chorando, é normal. Ele disse para mim, daqui a pouco quem vai chorar é você. e realmente assim, foi encantador, desafiador, e a sorte que eu tive com o Pedro é porque, como eu tinha um prazer muito grande em estar cuidando e quase com um sentimento de superproteção muito grande, eu tive a sorte de ter um filho muito independente. Então, ele tem todas as ferramentas pela minha presença, que eu também tenho uma flexibilidade de horário muito grande. Maria também, que é muito dedicada. Então, ele tem tudo para ser uma criança com muito cheio de vontade, mas não, ele é muito desenrolado, ele é muito independente, e isso me ajuda muito a até mesmo fazer uma autocrítica sobre até onde eu estou invadindo o espaço dele ou não. Então, é um aprendizado diário, eu curto demais isso, observo demais os movimentos dele, e aí, a partir do movimento dele é que eu vou aprendendo muito sobre mim também. Então, é uma troca muito legal. Eu adoro e quero ter outros, e de repente está chegando por aí alguma novidade. Tem algum papel que a mãe diga assim, não, esse papel é meu, e aí interfere nisso ou não? Eu acredito que quando a mãe ela deve ter uma dificuldade de liberar assim, né, a divisão de tarefas plena, né, com o marido, né, com o pai, porque desde a gestação há uma relação simbiótica assim, com o feto.
afeto, e eu acredito que seja muito difícil, né? E na sociedade que a gente vive, existem muitos rótulos que o homem faz isso, a mulher faz aquilo, e eu tenho amigos que só vinha pegar, no caso só veio pegar na criança com 6 meses, porque a mãe disse, não, você é um ogro, você vai machucar a criança, eu não sei o que é, então, e de certa forma aí às vezes a posição do pai às vezes é mais confortável, dizer, não, ela não está deixando e tal. E eu vi também quando, na época que estava para casar, que quando a gente noivou, aí disseram assim, olha, agora você relaxa, que o casamento é uma coisa da sua sogra com ela, que agora você vai ficar de lado, vai definir tudo, e aí emendou com a gestação também, né? Que como é que vai ser, né? Menino, menina e tal, o peso e tal. Mas como eu tinha falado antes, desde os 15 anos eu quis ser pai, então tudo inclusive só para fechar, de vez em quando tem uma coisa assim que, por exemplo, uma receita de uma comida, ou um detalhe de uma cortina, e às vezes a minha esposa faz assim, isso é coisa de mulher, agora deixa eu também. Não participa agora. Eu disse, não, eu acho que o blackout da cortina tem que ser assim, deixa eu fazer isso. Mas é de quem está no dia a dia, na lida, você começa, né, a ver tudo que está acontecendo. Essa relação com a mãe, às vezes ela fica bem clara, não pela mãe, você vê muito pelo filho mesmo, que naquele momento não adianta eu ir lá, porque ele quer mesmo o colo da mãe, não adianta. E às vezes eu percebo isso, às vezes eu não me ligo, e Maria que às vezes me dá um sinal, tipo assim, não, deixa que isso aqui está precisando, a relação, como se fosse, a relação é outra, às vezes eu fico péssimo com isso, na verdade. Fico péssimo porque... Você traído. Porque, tipo assim, não é possível que você me veja da mesma forma, sabe? Mas não é a mesma forma. Então assim, não adianta. Acho que não adianta. Por mais que eu tenha consciência do meu interesse em fazer o melhor, estar disponível, mas eu acho que existe um tempero diferente, sabe, na relação. Existe uma química que enrola ali, que tem momentos que adianta. O pai ele pode fazer o carnaval que quiser, mas ele quer o cheiro da mãe ali perto, sabe? Ele quer o colo. Então, acontece esses momentos assim, não por uma autoridade dela, tipo assim, não, isso aqui eu resolvo. A coisa meio natural, assim, acontece que eu tenho, na verdade, ter uma sensibilidade de eu que sair de cena, sabe? Às vezes eu não quero sair, eu quero estar ali. Você pega um copo d'água. Pois deixa eu pelo menos participar de alguma, como aqui, como figurante, pelo menos fazer uma figuração aqui. Eu tenho uma teoria que filho é da mãe. Parece meio grosso, assim. Eu sou paizão da mãe. Não, filho da mãe puro, assim, na essência, né? Bem orgânico, como o que o outro falou. A história a precisão final, aquele aconchego, naquele desespero, não tem conversa, é a mãe. Não é porque a mãe é super protetora, nem porque o pai, mesmo sendo extremamente colado, é porque a mãe é carne. Eu acho que aqueles 9 meses não foram em vão, não. É uma coisa muito maior. Hoje em dia, eu sentia muito mais isso. E sempre relaxei com essa história. Quando a Cora era mais nova, assim, ela acordava de madrugada e eu achava ótimo. Adorava o aconchego, pegar, embalar. Ela me dava mais do que eu dava para ela. Era uma coisa ótima. Os aconchegos da madrugada, do primeiro ano, os primeiros meses, de acordar mais de madrugada, com aquelas 3, 4 horas de escala. O primeiro aconchego, o primeiro leitinho que o pai entra no circuito, é automático, a gente ajudava direitinho, era o maior prazer do mundo. Mas daquele segundo leitinho, então aquele abusozinho é mãe, velho. Não tem jeito não. E não é desmerecendo nunca o papel de pai, não. É porque o papel de mãe é muito, fundamentalmente importante nessa história. Lembra um caso, na semana que Cora ia nascer, e a gente fez aqueles exames que eram semanais, e um senhor bem idoso chegou perto de mim e disse assim, meu filho, vou lhe dar uma dica para a sua vida. Abrace sua filha quando ela nascer, para ela saber que tem pai. Eu digo, então a lição dessa tem que levar a sério, né? Peguei Cora logo nas primeiras horas assim, acho que logo na saída do parto. Para ver se esse cheirinho também tinha. Ela já tinha a minha cara. O colostro do pai. Isso não é muito boa, ficou muito melhor agora. É o colostro do pai, um abraço. Um abraço para mostrar quem era, assim. E isso é legal, assim, é uma ligadíssimo. Saber que está lá perto, saber que a gente pode chamar, dar atenção, e criar e orientar. Mesmo ela hoje mais rebelde, né?
conhecer 7 anos cheio de novas experiências, amigos de escola. Mandrei com Giuseppe, Bernardo, Aurora. Pois é, assim, a força matriarcal realmente é imbatível, né? Tem essa questão fisiológica, tem a questão do acolhimento materno, o cheiro, né? O feromônio, mas nunca foi impedimento, por exemplo, para que eu reivindique um momento, quando tá rolando, eu digo, ei, o papai que deve sobrar nessa história, que no meu colo, então assim, a caçula é uma menina, né? Então ela tá na fase dela de ganhar mais atenção, assim, os meninos já estão em outra fase. Tá? E aí, qual é o tempero do pai? Qual é esse momento que esse é o de vocês? Um momento de jogar videogame com os meninos, um momento de ficar na rede com a menina e ela fica dando carinho, né? Minha filha já usou meu cabelo como experimento para fazer penteados e tal. Muito brincar com a bom. boneca, fez um monte de coisa. Mãe de menina, pai de menina, pinta a unha, não é não? Entra na Ela vibe. nunca pintou minha unha, nunca teve essa vontade, não. Eu não deixaria, eu não faria. Lá em casa já rolou, oposto, já não. rolou. Eu não faria. Lá em casa também nunca rolou não, mas Mas pode acontecer, Mas já rolou né? batom, já rolou uma maquiagemzinha. Pra não dizer que não rolou nada. Não, mas já rolou dele pintar dela e ela chegar na escola e abrir e dizer, olha que bonita quem pintou, foi papai. Legal, né? Qual é o tempero do pai? Eu acho que o tempero do pai é o acolhimento em todos os momentos, assim, você saber como a gente tem esse momento, né, você falou bem do seu filho, né, do Pedro, de se voltar para a mãe, e aí eu acho que, por exemplo, no arranjo da minha casa, quando acontecia mais isso, quer dizer, acontece, mas quando era pequenininho, né, que estava amamentando, então, muitas vezes é um momento assim, pelas experiências de alguns amigos meus, ela está amamentando, então estou fora, quer dizer, o momento é agora, mas eu acho que é o momento que você chega junto, né, e acolhe os dois ali, abraça e tal, eu acho que está sempre junto, é o momento. Agora, como eu só tenho um menino, mas eu acredito que quando você tem um menino, uma menina, eu acho que isso diferencia, né, pelo menos para minha esposa, diz que mãe de menino precisa de muito mais força física, né, porque exige... A energia é 220, né? Um negócio, as brincadeiras, né, de espada, de luta, né? E aí eu vou entrar num ponto polêmico que é a história da autoridade De quem da vai figura, definir. da figura do responsável, né? Sim. E aí, por exemplo, para acordar os 3 pela manhã, a minha autoridade é mais forte do que a da minha esposa. Eles, por uma relação com a mãe mais melosa, tal, embora seja bastante carinhoso, mas a mãe não consegue acordá-los com tanta competência como eu. Embora eu também insista bastante. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é um pouco mais fácil. Menos difícil, um pouco menos difícil. E aí tem essa história, mas assim, também se a mãe explodir um dia, meu amigo, não fica nem na vizinhança, entendeu? Mas a coisa de chamar mesmo com um tom de voz mais grave, bora gente, vamos lá, vocês vão se atrasar, eles acabam cedendo quando eu faço esse apelo, mas... Às vezes eu percebo que a própria, para quem tem mais de um filho, né? Às vezes eu percebo que a criança, ela elege em alguns momentos quem para ela em alguma determinada situação tem uma autoridade maior. Você falou nisso, eu me lembrei. Você que tem 3 filhos, acontece isso? Acontece. Eles sabem a hora que quem manda é mamãe, né? E a hora que o papai entrou até para intervir aí, para ajeitar a situação. Porque assim, menino também tende a ser mais rebelde com a mãe, né? Assim, justamente Isso porque... do cão alfa, ele querer... em alguns momentos Dominar. assim, ei rapaz, que é isso? Sabe? Tá respondendo, ou dando não é tirar a autoridade, mas ele faz a contragosto resmungando, sabe? Resmungando, aí já é meio que tirar a autoridade, né? Como dizer que no Nordeste fazendo mochoxo, né? Faz um... E o que vocês trazem da paternidade que vocês tiveram para hoje? Eu digo que minha filha me ensinou a dizer não. Eu sou um sim escrachado. E com ela que
precisa ter nãos diversos desde sempre, eu digo, rapaz, isso funciona. Você se vê precisando dizer não para coisas que tem a cara de não, para tudo, para trabalho, para educação, para vizinhança, para o seu dia a dia. E eu guardo isso muito marcante, assim, o não que ela me ensinou ao dizer tanto para ela, para mim virou meio que uma regra, assim, valorizar o não é necessário. Valorizar, precisar dizer, não o não automático, mas o não que é preciso. É a minha boa lembrança da primeira infância delas. E do seu pai, da sua relação com a sua mãe, o que você traz para a sua experiência? Liberdade. Tive toda para fazer o que eu quisesse. Brincava na rua, até a hora certa. A hora que todo mundo brincava na rua, sabia a hora de brincar, sabia a hora de entrar, de tomar um café, de tomar banho, de acordar cedo. Tinha rigidez de horários, mas não tinha rigidez de brigas, nem de surra, de tapa, nem nada, porque era um controle absoluto de saber fazer correto, saber fazer bem. E não era militarismo não, não era só questão de cumprir regra, cada um faz o seu. Minha mãe morreu muito cedo, só tinha 10 anos, e meu pai deu essa total liberdade pra gente, tipo assim, se vire, você sabe como fazer, não faça errado, não se perca, e o resto é contigo. Essa pergunta me... Olha, na verdade, eu trouxe, eu procurei aperfeiçoar a minha criação, porque eu fui criado assim, por pais separados desde que eu tinha 1 ano, e dormia no endereço, acordava no outro, pegava a condução do colégio e chegava dormindo, não sabia mais onde eu estava, só estava na casa do pai e da mãe. E aí, assim, para os meninos eu procurei trazer coisas que eu não tive muito presente, sabe, assim, meu papel de pai junto de uma mãe, por exemplo, entendeu? Então, assim, a cumplicidade foi uma coisa massa que eu estive com eles em todos os momentos que eles precisaram, né, assim, num momento, não que meus pais tivessem faltado, mas às vezes a coisa precisa ser no tempo real, né, e aí no tempo real não podia estar com os dois, né. E aí tem rolado dessa forma. Eu tenho aperfeiçoado algumas coisas e algumas macriações também. A gente tentando não passar para eles. Errei em alguns momentos também por tentar super protegê-los. Assim. Com Miguel, eu aprendi o esvaziamento, né? Eu acho que você não consegue educar ninguém ou se educar se você não se esvaziar, né? A gente vive hoje momentos muito, muito difíceis, né? De um estímulo a um egoísmo, né? A um hedonismo, e aí parece que, eu observo, vai começar o casamento, muitas vezes você tem um arranjo de casal que parece que é solteiro a 2, né? A minha vida é assim, a sua é assim, e a gente está ali junto. Mas quando vem um filho, quebra com isso, porque você tem que estar junto de fato e você tem que se esvaziar para poder preencher um novo ser que está ali e tudo mais. Então, esse despreendimento, você tem que fazer muita coisa que você não imaginava fazer, não é? E às vezes eu já saí de casa, assim, tomei banho junto com ele e não pintei o cabelo, nem enxuguei. Então fui no supermercado e tal, e com o cabelo aqui. Até que eu encontrei uma pessoa amiga e disse, o que tem no teu cabelo? Então, quer dizer, até agradeço as pessoas que me encontraram, que fizeram cara de que está tudo bem, né? Então, quando chega esse momento de você observar que tem coisa que você nem se deu conta, né? É que eu acho que você se conectou em ser pai e ser mãe, porque você deixa tudo. E como meu pai também se ausentou de casa muito cedo, eu tive a oportunidade de 2 coisas. Uma é de que a gente poder superar as adversidades. Né? Na falta de tem muita gente que se apega numa dificuldade inerente da vida e agora eu vou fazer coisas erradas porque minha vida era assim, tal. E a outra é que, ainda bem, eu aprendi coisas, características femininas, como sensibilidade, como paciência, como compreensão, que muitas vezes você não aprende com o pai, que pelo menos da geração dos meus pais, era muito homem faz isso, mulher faz aquilo, e eu tive essa oportunidade. Com Pedro, eu aprendi a ver as coisas com mais simplicidade e sem muita programação, sem muito cartesianismo.
uma situação que toda vez eu conto porque marcou a minha vida mesmo, assim, e ilustra bem isso. Ele tinha 3 anos, hoje está com 6, ele tinha 3 anos, 3 e pouco. Eu dando banho nele e ele perguntou para mim o que era beleza. Eu disse, papai, o que é beleza? Perguntinha difícil, né? Sou eu, não, né? Não sou eu. Pergunta difícil, né? Beleza. Então, começa a tentar explicar de uma forma ou de outra. Aí ele disse, é quando uma pessoa gosta muito da outra. Eu achei aquilo tão bonito e tão verdadeiro. Eu disse, ninguém conseguia traduzir a beleza de uma forma tão simples e tão profunda como você conseguiu traduzir. Eu dei esse depoimento na escola e tal, porque isso ilustra muito bem assim como ele me convida a observar as coisas por outros ângulos. Então a gente fala de beleza, a gente pensa nesses formatos estéticos que as pessoas dizem que aquilo é bonito, não é? Então ele me traz situações assim que faz um convite para observar as coisas por outros ângulos. E eu trago uma coisa dos meus pais, porque eu sou uma família de artistas, né? Então o meu pai, músico, instrumentista, minha mãe dançou também na Bola Popular do Recife a vida inteira e tal, então eu convivi muito com essa coisa da arte e tudo mais. Então eu quero trazer isso para ele. Deixa a gente dizer aqui, vai ficar todo mundo curioso. O é filho de Antúlio Madureira. Cabeludo Léo Antúlio, com as invenções dele lá. Então eu vivi uma vida de muito encanto, de muita arte, de sair da coisa muito quadradinha, programada, e o que isso talvez traga um certo problema nos dias atuais, que você precisa ter uma certa gestão de tempo, e artista muitas vezes não tem isso, né? Porque o time do artista é diferente. E eu gosto de trazer essa proposta um pouco para Pedro também, de trazer leveza para ele, de trazer encanto, de olhar a vida com um otimismo diferente, não uma coisa meio clichê e autoajuda, não é isso, é perceber que existem alegrias aí disponíveis e que só você está aberto para isso. Então, da mesma forma que eu tento trazer isso para ele, mas eu às vezes peco por trazer num formato mais encaixotado, e ele vem e desembrulha toda essa caixa e mostra que existem outros ângulos e tal. Eu vivi uma situação que é assim, bate mesmo isso. Eu dei um livro para ele, lindo livro, a relação de um menino com a árvore, Árvore Generosa, não é lindo o livro. Ele é todo branco e todo desenhado com preto, assim, que ele sugere que você pinte o livro. Pintar tal. Aí Pedro disse, papai, eu posso fazer uma chave aqui nos espaços em branco? Eu disse, não, faz não, porque isso aqui é para pintar. Depois eu parei assim, por que não desenhar? Tem tanto espaço. Então muitas vezes ele faz ele me ensina muito, assim, porque eu estou indo na forma como deve ser. Então ele traz isso para mim. Então é uma troca muito bonita, porque ele tem esse desprendimento, ele é muito imaginativo, eu embarco na onda dele e a gente fica essa troca. Eu pegando as minhas veias artísticas, colocando para ele, e ele trazendo outras propostas e a gente fazendo essa troca junto. É muito legal. Quero aproveitar a oportunidade de falar. Quando eu criei o nome Corujices, já foi querendo sair dessa vertente de mãe exclusivamente, porque eu tenho avós corujas e um pai muito coruja presente no Corujices em tudo, e aí eu quis já que o nome englobasse de uma maneira geral. Mas eu percebo que existem muitas piadinhas e muita coisa cultural, assim, de tipo você ir para a reunião da escola e só ter um pai, ou de repente estar em algum lugar e não tem banheiro para a família e o pai não pode entrar. Então já teve alguma coisa chata desse tipo, e alguma coisa que vocês acham que devia mudar, a sociedade precisa mudar esse pensamento? Eu acho que, assim, piadinha talvez, assim, no meu caso não, mas há uma má compreensão, acho, do papel, no caso do pai. Quando se refere a um paizão, parece que somos de outro planeta, né? Que você, né, quando faz algo além do óbvio, né? Aí fica querer ter, né? Eu pediria para que você nunca dissesse assim para as pessoas, olha que paizão. Não, acho que
no dia que a pessoa estranhar que uma mãe está amamentando, né? É mais ou menos isso. Eu acho que isso é um recado que a gente deixa, né? Porque o que eu queria chegar era realmente nesse ponto. Que às vezes eu acho que um super pai parece que é uma coisa, né, muito distante do que é o comum. Que deveria ser. E não tem muito glamour não, né? É a relação mesmo. Tem uma situação que eu acho interessante, que muitas vezes não é nem a crítica em relação a uma situação de vida, mas, por exemplo, comigo, eu decidi me dedicar de uma forma diferente, os horários, a programação, então o filho muda um pouco essa rotina. E muitas vezes os próprios amigos não entendem que você está abrindo mão, está voltando cedo, por conta do filho que quer dormir cedo. Então, eu não critico os pais e tal, que o filho tem um horário que dorme mais tarde e tal. Não é isso, cada um tem um time. O horário de Pedro dorme mais cedo. E eu não forçava, né? A gente não forçava a barra para ele esticar o horário, nada. Mas assim, as pessoas não entendem isso. Existe a questão, vocês já ouviram uma palavra assim, você está se anulando, ou vocês, o casal, vocês estão se anulando, esses meninos vão crescer, vou deixar vocês, já ouviram uma coisa? Geralmente de quem não tem. O que eu acho engraçado não é o que a gente se dá, porque são quatro pais babões aqui, pelo que eu estou esse. Mas acho que o que a gente aproveita. E o estranho é quando eu vejo um pai que não está perto. Que é pai, mora perto, eu já vi casos de pai que pedem para os filhos saírem de casa, porque tem mais. Pais que nunca vão para um cinema com o filho. Eu vou na linha de U. O perfil dele, eu acho estranho. Eu já fui para várias Barbies, para vários Monster High, para Peppa Pig, sei as musiquinhas todas, esse negócio. Acho massa. Também já deixei de ir, lógico. Mas na maioria das vezes, já fui trocar fralda de cora, já fui para exame de cora sozinho, já comprei tomar cora. Não é uma curtição da bexiga, assim. Saindo do papel de pai. Se é que tem esse papel estipulado, né? É um papel que eu acho massa. Então vamos encerrar dizendo que ser um super pai não é fora do comum. Aqui estão 4 que são da minha relação de amizade, que tem relação com corujices e que é muito fácil olhar hoje em dia, graças a Deus, e encontrar super pais, pais coruja. E aí eu faço a minha homenagem a vocês e a todos os pais corujas que estão nos vendo, inclusive o que está atrás da câmera. Esse é um dos maiores. Então, muito obrigada. E aí, se inscrevam no canal para ver outros vídeos, surgiram mais temas para a gente debater aqui. Deu banho, tempo ajeitar. Vai. Graças a Deus, tá passando uma sirene aqui. Bem alta, bem alta. As mães, né? As mães chegam. As mães chegam. Mano.